Pergunte ao Professor, um oferecimento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana UB6, Classe Samuel, uma abordagem direta sobre questões teológicas e da vida cristã. Olá, eu sou o pastor Evan Gouveia e esse é o quadro Pergunte ao Professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana na UB6. No outro áudio respondemos se existe ou não maldição hereditária. Hoje falaremos sobre se é possível quebrar uma maldição e como isso se dá na prática. Tendo em mente que todos os homens, quando nascem no mundo amaldiçoado, é óbvio que serão alvos de muitas maldições, pois, como já vimos, a maldição é uma consequência do pecado e todos são pecadores, tendo assim herdado o pecado de Adão. Por isso, por natureza, todos os homens são amaldiçoados. Como é que se quebra, então, uma maldição? Certamente não é através de algum ritual, cerimônia ou passe de mágica. É apenas através de uma mudança de um estado de desobediência para um estado de obediência. E como isso é possível? Somente por causa da obra de Cristo Jesus. Uma das maneiras de interpretar a vinda de Jesus pode ser dito como sendo para retirar a maldição imposta sobre a terra e sobre a humanidade. As Escrituras falam da obra de Cristo como algo decisivo. Cristo não realizou uma obra pela metade. O que ele fez, fez por completo. Paulo escreveu aos Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, 13 e 14. Mas a questão é: quando essa maldição cessa na vida do crente e ele começa a viver na bênção? Pelo que já aprendemos, isso acontece no instante em que ele crê, pois vimos que a bênção é recebida pela fé. É isso que Jesus explicou aos fariseus quando disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Jesus completou ainda: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 34 a 36. A libertação espiritual acontece na vida de uma pessoa quando ela conhece a verdade, quando ela se converte e nasce de novo. As pessoas que acham que elas mesmas ainda precisam quebrar maldições são pessoas que não entenderam ainda a obra de Cristo. Aqueles que temem que Satanás possa prender alguém crente sobre a maldição não entenderam o que Cristo fez com o diabo para benefício dos crentes quando morreu na cruz. Gênesis 3,15 diz que Cristo esmagaria a cabeça da serpente. E foi isso que aconteceu quando ele morreu na cruz. O próprio Cristo disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, lá em Lucas 10, 17 e 18. Note que nesse texto, a queda de Satanás é associada à pregação do Evangelho. Antes da sua morte, Jesus disse: Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 12, 31 e 32. Também em Hebreus 2, 14 está escrito: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Da mesma forma, Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 a 15, nos fala da obra de Cristo e que Cristo removeu da nossa dívida quando morreu na cruz, como tendo despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória de Cristo é uma vitória completa. Se temos essa vitória em nossas vidas,
somos verdadeiramente livres e o diabo não poderá fazer nada contra nós. Mas não é apenas isso que a Bíblia fala sobre nossa liberdade espiritual. Em Romanos 6, quando Paulo explica o que aconteceu conosco quando nos convertemos, ele diz que fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Isso significa que o crente espiritualmente participa da morte de Cristo. Ele realmente morreu com Cristo na cruz. Paulo diz que foi crucificado com Cristo o velho homem, Romanos 6,6. Podemos entender que todas as nossas maldições cessam aí, crucificadas na cruz de Cristo. Mas a grande ênfase de Paulo é que não ficamos mortos, e sim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. É o que nos diz os versículos 4, 5 e 8 de Romanos 6. O que Paulo nos diz é que se morremos com Cristo, também ressuscitamos com Ele. Esse ressuscitar nada mais é do que o novo nascimento de João 3,3. Agora precisamos perguntar: pode alguém que nasceu de novo, que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, ainda carregar maldições? Se isso fosse possível, então a obra de Cristo não teria sido completa. Se um crente pode ainda carregar maldições, o texto de 2 Coríntios 5,17 não seria verdadeiro, quando ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que coisas novas são essas, se ainda há maldições sobre a vida de alguém que nasceu de novo? Se ainda há maldições, então não há nova criatura, nem novo nascimento, nem conversão. Mas se você tem certeza da sua conversão, se Cristo habita em seu coração, não menospreze a obra de Cristo, não diminua a importância e a eficácia dessa obra. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito, amplamente poderoso para salvar de uma forma completa. Não foi uma obra pela metade. Jesus também veio para retirar a maldição do mundo. Vimos que a terra foi amaldiçoada, porque Deus, quando o homem caiu, amaldiçoou com ele toda a terra. Por causa disso, a natureza perdeu a sua perfeição original. O Apocalipse descreve o momento quando toda a maldição será retirada da criação e a cidade santa será estabelecida por Deus. Apocalipse 22, 3 e 4 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Mas talvez você ainda pergunte: então por que tantos crentes vivem como se estivessem sob maldição, sem conseguir se livrar de vícios e de tantos outros pecados? Talvez porque não façam uso dos recursos que Deus lhe tem dado através da sua palavra, para convencê-los do pecado. Mas também é preciso reconhecer que nem todo aquele que se diz crente é de fato crente. Não é difícil entender a razão do ensino sobre a queda de maldições atrair tantas pessoas. É porque este ensino, para essas pessoas, a quebra de maldição se torna um atalho mágico e ilusório que substitui a doutrina da santificação, que é um processo indispensável a ser desenvolvido pelo Espírito Santo na vida do cristão e que exige desse cristão, autodisciplina e perseverança na fé. Parece mais fácil ser libertado por um passe de mágica do que pelo uso da oração, do estudo bíblico e da santificação. Paulo escreve: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Uma outra pergunta foi feita a nós nesses dias: existe bênção hereditária? Paulo disse que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Efésios 1:3. Estas bênçãos são alcançadas pela obediência. Paulo disse que o passado deve ser esquecido e que devemos progredir, e isso nos remete à santificação. Esse progredir é santificação, e sendo assim, nós devemos lutar contra o pecado
e contra a desobediência. Paulo escreve: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. É uma bobagem ficar se apegando a supostas maldições do passado, se todas as maldições já foram quebradas na cruz de Cristo no momento da nossa conversão. Ao invés de olharmos para o passado, nós devemos olhar para o futuro glorioso que Cristo nos tem reservado. É preciso lembrar que Deus disse as seguintes palavras para o seu povo, ou seja, os crentes do Antigo Testamento, mas também para nós hoje. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 11, 26 a 28. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.